lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, que tinha cada estrela fria, brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chutavam manchas torturadas que com chapéu corpo fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Boa tarde, Dr. Paulo Esther. Boa tarde, companheiros e amigos do Face. Ao som, no fundo, a música O Bêbado e Equilibrista, de Aldir Blanc e Ivan Bosco, que nos faz triste por ter sabido há pouco tempo que hoje chegou a óbito pelo Covid-19. Um dos maiores músicos, um dos maiores poetas desse país, vai embora de uma hora para outra, fustigado por uma doença grave, séria e insensível. Dr. Paulo, pela morte do Aldir Blanc, pela morte de mais de 7.000 brasileiros, milhares, centenas de milhares de cidadãos do mundo inteiro, estou aqui com um sentimento de tristeza arraigado no coração e um sentimento até de alegria de poder estar com o senhor, estar com você. Um dos paradigmas do direito público da região, quiçá do Estado, me dá essa oportunidade da gente poder conversar sobre um assunto tão sério, tão grave e tão presente no sentimento, no coração e na vida do povo brasileiro e também de Teoflotone. É um prazer imenso poder estar com você e poder absorver algo da sua inteligência, da sua cabeça, do seu intelecto, que servirá, se Deus quiser, para alento e para informação do povo de Teoflotone. Muito obrigado pela oportunidade. E eu começaria te indagando algo que está presente aqui na minha cabeça. Recentemente, a Defensoria Pública ajuizou uma ação para combater, para acabar com a flexibilização do comércio em Teoflotone. De plano, o juiz local de primeira instância indeferiu e, de imediato, o desembargador, monocraticamente em Belo Horizonte, deferiu ou anulou a liminar do juiz da primeira instância. O que o senhor acha dos pressupostos dessa ação? O senhor que conhece a realidade de Teoflotone, vive em Teoflotone, o que o senhor acha dos pressupostos que levaram, primeiro, o ajuizamento da ação, segundo, a vitória na primeira instância e a derrota na segunda instância?
Boa noite, Edson, meu amigo pessoal, ex-prefeito de Teoflotone por 2 mandatos, ex-deputado federal, pré-candidato a prefeito do município de Teoflotone. Quero agradecer a possibilidade, a oportunidade de participar, né, dessa live com você, que tem larga experiência também na vida pública, maturidade suficiente, né, para compreender a realidade do nosso município e região, quanto o potencial agressivo dessa doença que assola todos nós, e em especial pelas peculiaridades aqui de Teoflotone, da região, da macro-região que Teoflotone abriga, mais de 1 milhão de habitantes, e que tem aqui na saúde de Teoflotone o seu socorro último. Então, naturalmente, todos os problemas que decorrerem, né, dessa doença surtirá efeitos imediatos no sistema de saúde de Teoflotone. Então, a sua experiência como ex-gestor, como homem público por tantos anos, o equilíbrio, a sensatez, também transmitirá para a população a sua preocupação com esse momento que nós vivenciamos e com tudo aquilo que o município pode sofrer, a população do município pode sofrer em razão dessa doença que vem acometendo milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas no mundo todo, e que chegou, por fim, em Teoflotone, já numa escala potencialmente progressiva, e aí cabe a gente fazer um parênteses para poder registrar que no dia que foi anunciado a flexibilização do comércio, o retorno das atividades comerciais, foi o mesmo dia que o prefeito... 20, né? Exatamente, dia 20. Foi o mesmo dia que o prefeito municipal anunciou o retorno das atividades comerciais de forma flexível, parcial, com as restrições que foram colocadas no decreto 35, mas foi o retorno dessas atividades e exatamente no dia que ele mesmo anunciou o primeiro caso confirmado de coronavírus. Isso se deu no dia 20. Daí para cá, nós temos uma sucessão de confirmações de novos casos, sendo que o último boletim epidemiológico registra 18 casos, isso num intervalo de 14 dias. E uma situação realmente preocupante, mais de 400 casos em investigação. E é claro que a gente, dentro de um raciocínio lógico, considerando, né, a falta de testes, né, para a testagem dos casos suspeitos, a falta também da informação daqueles eventualmente suspeitos do coronavírus, já que essa doença ela tem uma situação atípica, porque ela não apresenta sintomas em várias pessoas, ela é assintomática para várias pessoas, e também há aquele período de incubação do vírus, e quando chega-se a aflorar os sintomas, o vírus já estava presente no organismo da pessoa já há algum tempo, e naturalmente ele já foi propagado, porque a pessoa não tinha, às vezes, a consciência, ou não tinha naturalmente a consciência, né, de que estaria infectado. E o que nos assusta sobremaneira é que a maioria esmagadora dos casos confirmados vem exatamente dos profissionais médicos, está exatamente nos profissionais da área médica, né, de saúde, melhor dizendo, de saúde. Área de saúde. A área de saúde. Isso nos assusta porque são as pessoas da linha de frente, são as pessoas que têm as melhores informações para se prevenir, são as pessoas que vão estar dando suporte para aqueles casos que vão chegar, né, nos hospitais, enfim, nas instituições de saúde. Então, se eles são os principais contaminados, se contaminaram, de onde que veio essa contaminação, qual que é o grau de prevenção que eles estão tendo internamente, qual que é o conhecimento que eles estão tendo dessa doença para ter esse descuido a esse ponto de haver essa contaminação toda, ou
mesmo com os cuidados que eles têm, ainda estão suscetíveis, né, a esse processo de contaminação. E uma outra preocupação, o ambiente em que eles trabalham está devidamente protegido, há insumos, materiais de proteção, os EPIs suficientes para que não houvesse essa contaminação? E quem levou essa contaminação para o ambiente? E quantos foram atendidos na portaria, na triagem, no serviço de enfermagem, nas consultas por esses profissionais médicos, enfermeiros, técnicos que tiveram a doença confirmada? Então, a preocupação maior nesse debate todo envolvendo essa questão jurídica é muito mais a realidade que nós estamos vivenciando, qual que é a extensão e a dimensão dessa realidade da Covid-19 aqui em Teoflotone, do que a disputa jurídica em si. Quem tem mais razão, quem tem menos razão. Certo é que a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e o que me chamou a atenção inicialmente, na fundamentação da ação pela Defensoria Pública, é muito mais a questão ideológica, a questão da missão institucional da Defensoria. É o que nos chama a atenção. Qual a razão da Defensoria ajuizar a ação? Né? Colocando à parte as questões jurídicas que foram objeto de debate e que geraram a decisão que foi recorrida, né, que foi submetida a recurso e que foi reformada, mas a preocupação da Defensoria, né, como órgão, instituição permanente, está na defesa da população mais pobre e daquelas pessoas que atuam no comércio, as pessoas que trabalham no comércio e que, eventualmente, os empregados, e que não teriam a devida proteção para estarem trabalhando. Né? Então, a preocupação da Defensoria, eu acho que o ponto crucial é esse, não é nem o debate jurídico em si. Então, a preocupação da Defensoria, que é um órgão que tem na sua missão institucional fazer com que o cidadão, o pobre, ele tenha o acesso à justiça, é essa a missão da Defensoria, proporcionar o acesso à justiça, esse acesso que a Constituição garante a todo cidadão, a Defensoria garante ao cidadão pobre. Então, as defensoras que subscreveram a petição, elas iniciam a fundamentação, é um ponto importante, eu achei interessante, e a gente precisa de pontuar, que a intenção da Defensoria é proteger a população mais pobre e aqueles empregados do comércio que não teriam, né, condições de se protegerem adequadamente com informação, com os EPIs, né? Isso dentro de um contexto em que o poder público municipal ele autoriza a reabertura do comércio, ele coloca várias condições, mas ele não diz como vai fiscalizar essas condições. E me permite uma parte, possivelmente também a ação da Defensoria deve ter sido motivada pela insegurança que foi passada à cidade naquela época. Eu me lembro que no dia 20 anunciou-se a edição do decreto, anunciou-se a primeira vítima do Covid-19, uma mulher do Serviço de Saúde do Hospital Santa Rosália e do Hospital Samaritano. A segunda também uma mulher, também da área de saúde dos dois hospitais. E logo após publicou-se uma relação de 4 médicos, entre eles o Dr. Jorge, do Sistema de Saúde Municipal. Eu acho que funda-se aí também a preocupação da Defensoria com a questão da proteção do próprio servidor que vai cuidar da saúde da população, inclusive dos mais pobres. Exatamente. Valentes trabalhadores, médicos, enfermeiros, atendentes de saúde, auxiliares de enfermagem, foram até aquela época, até os dias 22, 23, 24, os maiores, a quantidade maior de envolvidos com a doença. Isso demonstra que o sistema municipal estava fragilizado. Ele não estava oferecendo e ofertando à população
uma segurança de que poderia trabalhar, que nós teríamos os EPIs para os funcionários, as luvas, as máscaras próprias, a roupagem. Se esse pessoal adoeceu quase que coletivamente, é porque tinham em comum algo que não satisfazia as exigências do combate ao Covid-19. Exatamente. Esse é um ponto crucial que você aborda, Edson, e que a Defensoria Pública, de forma muito singular, descreve na sua petição inicial, e o juiz, na sua decisão também, ele faz quase que uma monografia, 33 páginas de decisão, demonstrando isso, na verdade, isso traduz uma preocupação dessas autoridades com a realidade de Teoflotone, porque são autoridades que vivem aqui, que conhecem a realidade de Teoflotone, né? São as defensoras, o juiz, são pessoas que estão aqui convivendo e que conhecem essa realidade das instituições públicas e privadas, principalmente quanto, né, ao sistema de saúde. Eu gostaria de apontar algo que eu acho importante, que no processo, vamos dizer, judicial, deve ter sido notado também e percebido, porque o prefeito, a prefeitura fez ampla divulgação de que teríamos recebido em torno de 8 milhões de recursos para aplicar no combate ao Covid-19. E combater o Covid-19, primeiro era armar os funcionários da saúde de equipamentos próprios para a função, preparar os hospitais, criar leitos com respiradores suficientes para um grande evento, uma catástrofe ou uma quantidade enorme de pessoas que fossem acometidas da doença, e nós não tínhamos isso. Os hospitais não tinham leito. Santa Rosália parece que ofertou 2 leitos, o Samaritano 10, o Filadélfia, se não me engano, 3, mas alguns desses leitos ainda não estavam prontos. Exato. A Defensoria, ela coloca de forma muito clara na sua petição exatamente essa contradição quanto, né, à flexibilização do comércio no momento, né, em que se anuncia as razões dessa flexibilização, mas essas razões, elas não correspondem com a realidade vivenciada por Teoflotone. Então, veja bem, o que a Defensoria diz na sua petição? Ela coloca numa ordem cronológica de fatos, dizendo o seguinte: bom, inicialmente, o Poder Público Municipal, ele decreta uma situação de emergência, caminhando na direção de todo o país, todo o mundo, em razão da pandemia que se alastrou. Então, isso lá, por volta no mês de março, por volta do dia 19 de março. A Prefeitura, ela decreta uma situação de emergência. Então, ela está dizendo, colocando uma situação jurídica e fática aqui no município, que dá condições de dizer que a situação é emergencial. Logo depois, também numa medida de contenção, de prevenção, o Poder Público Municipal estabelece o fechamento do comércio. Bom, até aí, dentro de uma cronologia de fatos coerente, natural, para o combate da doença. Num terceiro momento, a Prefeitura, ela decreta estado de calamidade. Então, ela está dizendo o seguinte: bom, a nossa situação se agravou, né? Nossa situação se agravou, nosso sistema de saúde é precário, né? Nós temos suspeitas, vários casos suspeitos. Naquele momento não havia nenhuma confirmação ainda. Então, nós estamos numa situação de calamidade. Ou seja, se tiver uma leva de contaminados, nosso sistema de saúde não dá conta, né, de acorrer a essa doença. Então, se decreta a calamidade pública. Bom, no contrassenso, na contramão, né, dessa sequência, é isso que a Defensoria descreve, no dia 20, o prefeito ele decreta
ele edita um decreto flexibilização. flexibilizando o comércio exatamente no dia que anuncia o primeiro caso, né, de pessoa contaminada pela Covid. Ou seja, então ele vem numa crescente recrudescendo o sistema pela preocupação, pela precaução e de forma inopina, de forma abrupta, em um dado momento, ele flexibiliza exatamente no dia que anuncia o primeiro caso. Isso é, ou seja, soa como um contrassenso. Bom, e aí continua a Defensoria Pública dizendo o seguinte, o anúncio da flexibilização se deu no dia 20, essa flexibilização do comércio ela se efetivaria no dia 22, com algumas medidas, né? E no dia 24, numa outra contramão, o prefeito de Teófilo Otoni, ele se reúne com diversos outros prefeitos. Verdade. E num discurso direcionado ao governo do estado de Minas Gerais, pedindo, né, recursos, pedindo atenção para o município, ele declara que o município não tem condições, que não tem estrutura, que o sistema hospitalar está desestruturado, não tem condições de enfrentar uma situação de iminente de contágio de um número elevado de pessoas. Isso soa como incoerente porque 4 dias antes, né, foi feita a reunião e ele editou o comércio flexibilizando. Ora, como é que eu Estamos preparados para receber. Isso. Nós estamos preparados para abrir o comércio porque temos condições agora, né, de receber pacientes. Pessoas de 60, 70 cidades que estão aqui Exatamente. Diariamente Exatamente. fazendo seus negócios, suas compras. Isso. E 4 dias depois, ele vai para a mídia e diz que não tem estrutura. Então, a preocupação que se tem é o seguinte, tem ou não tem estrutura, tem ou não tem condições? Porque se tem condições, se tivesse de fato estruturado, equipado, né, haveria de se pensar nessa flexibilização, tomando todas as cautelas, demonstrando, né, como que seria combatido, como seriam acolhidos os doentes, os pacientes, como que seria feita a fiscalização, né, da atividade comercial, a fiscalização efetiva pelo poder público, porque da forma que foi condicionada a abertura do comércio, é impossível para a prefeitura, com a quantidade de fiscais que tem, comparecer em cada estabelecimento comercial a todos os dias para verificar se o comerciante ele está, de fato, cumprindo esse decreto. E o primeiro ponto é saber se o comerciante ele conhece o decreto, se ele conhece quais foram as regras que foram estabelecidas no decreto, né? Se isso foi difundido de forma maciça para todo o comércio, para que eles tenham esse conhecimento. Porque no próprio site da prefeitura você não localiza sequer informações. Né? E algumas pessoas nos informam que as entidades representativas da atividade econômica de Teófilo Otoni não estavam presentes. Sim. No anúncio do decreto, por exemplo, do dia 20 ou 20, não estavam presentes a CDL, não estava presente o Sindicomércio, não estavam presentes os trabalhadores, que são também pessoas importantes, presentes, vivas do processo. Exatamente. E que tinham que estar presentes. Então, foi algo muito restrito aos amigos, aos poucos companheiros, e não algo amplo que deve ser o retrato de qualquer iniciativa no momento desse. Nós estamos em guerra. Isso. É uma guerra contra um inimigo invisível, o decreto, é uma guerra. Exato. A fundamentação do decreto de que flexibiliza o comércio, ela se baseia numa decisão que foi tomada pelo comitê gestor, né, da crise que envolve o Covid. Esse comitê ele é composto por autoridades da saúde, né, a direção de todas as instituições hospitalares e mais a direção dos 2 consórcios, do Consórcio Intermunicipal de Saúde e do CISNORTE, e mais o secretário de Saúde, que compõe esse comitê, que entendeu que haveria condições suficientes, né, para que houvesse essa flexibilização. Porém, parte dos próprios integrantes do comitê, principalmente a direção do Hospital Santa Rosália, que se faz representar nesse comitê, também ela se uniu ao prefeito no dia 24 para dizer que fez um grande discurso. Fez um discurso para dizer que não tinha estrutura.
todos nós que vivemos aqui em Teoflotone acompanhamos ao longo, né, de alguns anos, dos últimos anos, o imbróglio do fechamento do Santa Rosália, né? Por algumas vezes um fechamento anunciado por questão de falta de estrutura, falta de recursos logísticos, humanos, falta de verbas em geral, né? Em vários momentos isso foi colocado para a população, né, a dificuldade que o Santa Rosália vinha vivenciando e todo o sistema de saúde em geral, daqui que é caótico e que foi inclusive anunciado pelo próprio secretário de Estado da Saúde, né? Então o próprio secretário estadual de Saúde manifestou a preocupação com a disseminação do Covid na região de Teoflotone e em Valadares exatamente por falta dessa estrutura, há esse conhecimento. Então o que nos preocupa não cinge apenas o aspecto jurídico, né, de uma decisão que foi prolatada e que foi sobrestada, que foi revogada, né, foi suspensa, né, pelo tribunal. Mas a preocupação é se tudo aquilo que foi escrito pela Defensoria, que manifesta na sua petição que ela, a Defensoria Pública, vem fazendo um trabalho de auxílio, né, de informações ao Poder Público Municipal, juntamente com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual, com uma equipe de professores da Universidade Federal que vem fazendo um estudo de monitoramento e que vem fornecendo essas informações, esses subsídios para a Prefeitura, e que a Prefeitura sequer respondeu, né, às notificações que foram encaminhadas, né, para lá, pela Defensoria, a respeito... E ela, né, apresenta isso na razoável. Exatamente, exatamente. Claro. Então, quando ela vem dizendo toda essa questão, né, da preocupação de proteger a população mais pobre, porque, veja bem, não é o fato apenas do comércio estar simplesmente aberto, da atividade comercial em si, porque a gente sabe que, na medida que o comércio ele está ativo, a preocupação não é a contaminação das pessoas dentro do estabelecimento comercial. É porque as pessoas vão para a rua naturalmente, né? As pessoas entediadas dentro de casa, angustiadas. Se tem movimento, movimento chama movimento, né? As pessoas naturalmente começam a ir para a rua, por uma questão simbológica, né? Então o fechamento ele passa uma simbologia de contenção, né? Uma simbologia de precaução, de preocupação. Então, na medida que o comércio ele abre, para as pessoas mais simples principalmente, é como se estivesse tudo ok. Então, nós vamos percebendo as iniciativas particulares, privadas, pessoais da própria população no uso das máscaras. Isso intensificou muito, é perceptível. As pessoas estão mais preocupadas porque esse assunto ele vem sendo debatido na mídia o tempo todo. Então, as pessoas hoje estão mais preocupadas em higienizar as mãos, em usar a máscara, mas nós temos uma leva muito grande de pessoas, inclusive pessoas que estão no grupo de riscos, né, que estão se amontoando nas filas dos bancos, da Caixa Econômica, dos supermercados, né, das lotéricas. As pessoas, para poder receber o auxílio do governo, né, eles não vão sem nenhuma preocupação de prevenção, ou seja, ainda falta muito esclarecimento. Na medida que o comércio está aberto, a gente percebe mais pedintes na rua, né? A gente vai percebendo pessoas que se aglomeram e que vão ser vítima da contaminação, mais dia menos dia, mais cedo ou mais tarde, porque não tem a consciência da prevenção, a consciência, né, de como se prevenir. São pessoas muito simples, né? Então, a Defensoria Pública, quando ajuizou essa ação, naturalmente, o olhar dela estava para essas pessoas, de proteger esse cidadão vulnerável, fragilizado, que não tem informação, né, que não tem, às vezes, sequer condições de comprar uma máscara, né, de usar um produto de higiene, um álcool, para fazer asepsia. Me ocorre te trabalhar mais um pouquinho e dizer que me intriga muito o fato da cidade saber que a Prefeitura já recebeu em torno de 8 milhões de reais, está recebendo agora mais 16 milhões, quase 17, ao todo em torno de 25 milhões, para investir no combate
ao Covid-19. Investir no combate ao Covid-19 é se armar, preparar seus guerreiros, que são os médicos, os enfermeiros, os ajudantes, os técnicos de enfermagem, preparar os hospitais, auxiliar as pessoas, prepará-las para combater, conversar, reunir. E eu acho, doutor, que precisa mais transparência e mais ação e mais planejamento, porque esse vírus ele é fantástico, ele é covarde e valente. Ele atua quando é um guerrilheiro, ele atua onde você menos espera, ele aparece de uma hora para outra. E se não for combatido com testes, eu estava lendo recentemente e vi que uma das políticas mais fortes da Alemanha, do Japão e da Coreia do Sul foram os testes, que custam dinheiro e a prefeitura tem dinheiro para comprar. São os testes que praticamente já derrotaram o vírus na Coreia do Sul. Vai fazendo teste e vai testando e vai prevenindo, vai entediando as pessoas, fechando as pessoas em casas, vai isolando as pessoas suspeitas, mas tem que ter o teste. Senão você ocorre o que está acontecendo aí. De uma hora para outra, todos os profissionais de saúde podem estar infectados. Essa preocupação, Edson, ela é muito grande porque, primeiro, a falta dessa clareza e esse discurso antagônico é complicado, né? Isso passa uma insegurança. Porque, veja bem, se a prefeitura ela menciona, ela declara que tem condições de enfrentar, tudo bem, né? E ela demonstra as condições de enfrentar com a aquisição do material, a publicidade, de como prevenir, né? As barreiras sanitárias que vários municípios estão fazendo, enfim, a fiscalização da própria atividade comercial, né? Para fazer com que todos os comerciantes tenham, né? Adotem e cumpram as medidas sanitárias de prevenção. Isso seria o ideal, seria o importante, né? Porque a atividade comercial, os comerciantes não pode morrer. Não pode. Eles estão numa luta legítima para funcionar o comércio. Eles precisam de manter o emprego, a renda, eles precisam pagar os impostos, pagar os fornecedores, têm os compromissos a cumprir, né? Então, eles têm que pleitear de forma legítima. Eles estão defendendo um direito deles, né, de manter o comércio aberto e funcionando. Agora, quem disciplina o comércio é o poder público, né? E ao disciplinar o comércio, o funcionamento do comércio, o poder público tem que pensar na população, né? Porque quem é que vai falar pela população, né? O comerciante, eles se reúnem, fazem a manifestação, eles estão falando por si, num pleito mais do que legítimo, né? Totalmente correto, porque eles estão buscando o exercício, né, da atividade empresarial, comercial, porque tem contas a pagar, tem fornecedores, impostos que não tardam a chegar. Agora, alguém tem que falar em nome da população, né? E quem tem que falar em nome da população é o poder público. Para dizer o seguinte, nós vamos, nesse conflito de interesse entre funcionar o comércio e proteger a vida da população, né? Eu posso deixar o comércio funcionar se eu tenho a garantia da proteção à vida da população. Qual seria essa garantia? Mostrar para a população que tem leitos e respiradores suficientes para o contingente potencial de contaminação que vai ter aqui em Teoflotone, né? Nós já temos 18 casos confirmados. Veja bem, em 14 dias, depois que anunciou, do dia que anunciou a reabertura do comércio até hoje, são 18 casos. Em 14 dias, 18 casos. E nós não temos um boletim atualizado, né? Porque o último data de... Se não me engano, quinta-feira aproximadamente. Mas são 400 casos investigados. Então, e quantas outras pessoas estão já contaminadas e que essa doença ainda ela não apresentou os seus sinais, os seus sintomas? Então, isso a projeção, ela é a pior possível aqui para Teoflotone, né? E quando a Defensoria coloca na sua petição, uma petição foi feita dia 27.
quando ela coloca que no dia 20, ao anunciar a flexibilização, através de informações que ela levanta no sistema hospitalar, o Santa Rosália estava com 2 leitos. 2 leitos. O Filadélfia credenciou 3 leitos. Né? O Hospital Samaritano, que foi de onde se detectou o primeiro foco, né, de contaminação da Covid, estava com 10 leitos, preparando outros mais um total de 32, é a informação que tem aqui, mas sem os respiradores. Né? Leitos com respiradores haviam, segundo a Defensoria, 10 respiradores. Então, nós teríamos aí um total de 15, né? 15 leitos em condições, vamos dizer assim, de receber os eventuais, né, doentes pela Covid. Essas pessoas, elas permanecem um período que é variável, né, dentro do hospital, numa situação de internação. Né? E esse comércio aberto, com o afluxo de pessoas que vêm da região toda para Teoflotone, há uma tendência de que as cidades circunvizinhas que dependem do comércio local aqui, e sabendo que o comércio está em funcionamento, as pessoas vêm para cá, o vírus naturalmente vai viajar mais rapidamente para esses outros locais. E essas cidades todas, elas dependem do sistema hospitalar de Teoflotone, porque elas não têm leitos nas cidades circunvizinhas, na maioria delas, apropriadas para receber paciente Covid. Doutor Paulo, eu vou insistir num tema que eu acho de fundamental importância para um momento tão preocupante como esse. Eu acho que na situação em que nós encontramos, isso ocorreu no mundo inteiro. Eu vejo todo dia a luta do governador da Califórnia informando e cobrando informação e pedindo informação. Eu acho fundamental que a população saiba de tudo. Você não pode entrar numa guerra se não souber a sua função, e você só sabe a sua função se souber em que campo você vai guerrear. Nós só resistiremos ao Covid-19 se soubermos o que é ele e como resistir a ele. Então eu acho que o poder público, como o senhor bem disse, é quem fala pela população, é quem pode nos representar, é quem tem o poder, a autonomia de falar por nós, tem que ser muito transparente, tem que informar a população o que o poder está fazendo, o que o Santa Rosália dispõe, para onde foram os 8 milhões de reais que chegaram nos nossos cofres, para onde vão os 16 milhões que chegarão aí. Vamos comprar testes, quantos milhares de testes nós vamos fazer em Teoflotone? Isso tem um número, o pessoal da saúde sabe, tem já uma proporção bem definida e bem clara. Então eu acho que é fundamental, e essa live eu quero que ela contribua para isso, que a transparência seja o mote, seja a inspiração maior da nossa prefeitura e dos nossos poderes municipais. A população tem que saber tudo, a população tem que ter tudo dentro dos limites da nossa condição socioeconômica. Temos que prestigiar o comércio, sem deixar de prestigiar quem vai lá no comércio adquirir bens de consumo. Não é possível que a gente se furte a informar e informar bem. O que é EPI? O que é equipamento de proteção individual? Qual a função do sabão? Às vezes as pessoas falam, vou lavar a mão com sabão, isso já é comum. Eles têm que saber que o sabão ajuda a desidratar a gordura do vírus. É fundamental que saibam o que ocorre para poder tomar providências. Providências às vezes baratíssimas não são tomadas porque as pessoas não acreditam, não foram informadas, não foram formadas para isso. Então eu apelo para que a Prefeitura, a Câmara fiscalizando, a Prefeitura, sobretudo, informe a população o que está passando. Onde é que está sendo aplicado esse dinheiro? Falaram em 1 milhão para o Santa Rosália e 1,3 milhão para a EPI, se não me engano.
Aí faltam 7 milhões, 6 milhões, e vem agora mais 16 milhões, 17 milhões. É dinheiro que dá para nos armar razoavelmente bem para enfrentarmos o Covid. E se não nos armarmos, nós vamos passar pela história dessa cidade como responsáveis pela morte de muita gente. Mortes, muitas delas poderiam ser evitadas. Exato. A grande questão que se coloca é se, quando a gente discute o momento, a conveniência ou não, né, de flexibilizar o comércio, é exatamente a questão do momento. A gente nem vai discutir a questão jurídica em si, se tinha direito, se não tinha direito, porque o Supremo recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que a competência é concorrente e que o município e os estados que regulam o comércio dentro da sua órbita de competência. Então, o debate ele deve ser muito mais além, deve ir muito mais além do que uma disputa, quem tem ou quem não tem direito. A preocupação, e eu acredito que a população, através da Defensoria Pública, está vencida, mas não convencida nessa ação. Né? Pode estar vencida porque houve a revogação, mas não está convencida de quanto à garantia de que há uma estrutura suficiente para acolher, né, os potenciais doentes que serão acometidos e que procurarão o sistema de saúde local. Foi designado, sim, naquela data, esses recursos, foi dito, né, um dos fundamentos para a reabertura do comércio, a destinação desses valores para o Santa Rosália e para o Bom Samaritano, mas valores que estavam ainda em processo de empenhamento, para que se fizesse os procedimento licitatório para aquisição, né, desses produtos, dos EPIs, insumos em geral. Então, isso é um relato da Defensoria. Que, na verdade, no processo de emergência, de calamidade pública, são dispensáveis alguns procedimentos. Exatamente. No caso da licitação, né? A licitação, o próprio decreto de calamidade, ele facilita, né, o trâmite do processo de compra, fazendo com que esse processo se dê através de dispensas. Né? Há uma facilidade para isso. Mas o que a Defensoria colocou, pontuou, muito bem pontuado, é o seguinte: bom, o recurso foi anunciado que teria, mas esse recurso efetivamente ele foi empregado, esse material já está aí para ser utilizado em caso de necessidade, ele já estava pronto para ser utilizado. Esse que é o questionamento. Por que não comprar tudo primeiro, preparar, utilizar esses 16 milhões primeiro, preparar os hospitais, os leitos com os respiradores, para depois flexibilizar? Né? Se já havia feito o fechamento em um momento que não tinha nenhum contaminado, por que não esperar um pouco mais, preparar o sistema primeiro, para depois fazer essa flexibilização? Esse é o questionamento que se faz quanto ao momento que isso foi feito, ao momento que se deu. Não quanto à juridicidade em si, né, do ato normativo, do decreto, com o seu conteúdo, que flexibilizou o comércio. Então, a preocupação que se tem é como é que isso vai se desdobrar aqui no nosso município. Né? Se tiver um contingente elevado e tudo vai sinalizando nessa direção de uma quantidade grande de pessoas contaminadas pela Covid-19 em Teoflotone e região, o sistema vai garantir, vai salvar essas vidas? Né? Esse valor vai valer por uma vida que vier a ser perdida? Né? Não poderia ter preparado primeiro, conscientizado melhor a população, né? Feito mais barreiras sanitárias, reuniões com os comerciantes e comerciários, com os sindicatos, né? Para poder ter essas pessoas como parceiros com a administração pública no processo de fiscalização, quanto o distanciamento, quanto a higienização, para ajudar a conscientizar e educar a população. Né? Não poderia ser feito tudo isso antes de liberar? Porque uma vez liberado, aí não tem retorno. Uma vez contaminado, já está contaminado. Voltar atrás é difícil no momento. Exatamente. Muita gente que está contaminado, já contraiu esse vírus,
naturalmente está transitando por aí com ele e repassando para frente. Porque esse foco de contaminação, o primeiro, ele se deu no âmbito do Hospital Bom Samaritano. A profissional, né, que foi detectada com Covid, ela levou esse vírus para outros locais, porque ela também trabalhava no Santa Rosália em outro local. Então ela levou esse vírus para lá, né, e contaminou outras pessoas, que contaminaram várias outras pessoas. Então quantos estão contaminados? E quem foi que levou esse vírus até ela? Né? Como é que isso se deu? Então, se os próprios profissionais de saúde não têm, né, uma precaução ou não estão tendo condições de se prevenir adequadamente, o que fazer com a população, né, que está se aglomerando cada dia mais, o comércio, o trânsito das pessoas, né, no centro da cidade está dentro de uma normalidade. E a gente teme, né, que haja realmente um volume de infecção, de transmissão desse vírus muito grande e que o sistema entre em colapso. E aí a grande preocupação terão profissionais de saúde suficientes para poder trabalhar no sistema, não só no combate à Covid, mas de tantas outras patologias que o sistema tem que acolher. A dengue, né? Agora. E vários outros. Nós vamos entrar agora num período de inverno, onde o processo de propagação é maior. É muito maior. Ele se dá com muito mais facilidade. Isso. E além do Covid-19, vem os problemas de gripe, rinites e etc. Quantas pessoas vão achar que estão com Covid, vão para o hospital e vão se contaminar lá? Vão ser acolhidas lá e podem lá se contaminar. Exatamente. Então, é uma situação realmente muito preocupante, né? Eu penso que Teoflotone, nesse aspecto, como você bem disse, falta a informação fluir. Isso é crucial, doutor. Com mais transparência, né, com mais coerência, para que as pessoas, a população, nós todos, nos sintamos seguros de que o poder público está numa linha correta, né? Seja para abrir, seja para fechar o comércio, que esteja numa linha correta. E essa coerência no discurso e na prática é que vai nos dar essa segurança. Então, quando a gente percebe, né, do gestor essas contradições, esse antagonismo na fala, isso nos preocupa. Da insegurança. Nos passa a insegurança, nos passa uma ideia de que não há um rumo certo que está sendo seguido. Ou seja, que as decisões elas estão sendo tomadas de inopino, né? Estão sendo tomadas por outras fundamentações que não sejam fundamentação técnica. Muito bem. Doutor Paulo, o senhor, eu já me alimentei da sua sabedoria, estou tranquilo, aprendi muito e gostaria de saber se o senhor, já estamos com 40 e poucos minutos, já está na hora de começar a parar, talvez, para não cansar os nossos ouvintes, nossos parceiros, nossos amigos de Face. Se o senhor tiver alguma observação importante a fazer, que a gente comece já nos preparando para, infelizmente, para esgotar o trabalho da nossa live. E nós vamos, pelo visto, o Joaci está dizendo ali, parece que a audiência foi boa, Joaci? Na próxima semana vamos ter que talvez organizar outra. Ah, que bom. E quem sabe com outras pessoas, com médico. Exatamente. Nós vamos então nos encaminhando para o final, né, desse bate-papo, através dessa live. A mensagem que a gente deixa é a mensagem que está conosco mesmo, que é a mensagem de prevenção. Não vamos esperar muito, né, do poder público e nem do sistema hospitalar local. Né, que cada um possa fazer a sua prevenção com a utilização da máscara, utilização do álcool em gel, se não tiver disponível no momento em que tiver algum contato externo, né, a água com sabão, que é o mais eficiente, porque além de evitar a Covid, evita várias outras moléstias também. A higienização é algo muito importante. Então, a nossa preocupação é essa, como cidadão teoflotonense, de estarmos aqui na cidade, convivendo com essa situação de tanta insegurança, de tanta preocupação,
Nós que temos amigos, vários amigos, familiares e pessoas que trabalham no sistema de saúde, que estão suscetíveis à contaminação, e a gente teme pela vida dessas pessoas, pela vida das pessoas em geral, e por aquilo que pode acontecer em termos de colapso do nosso sistema de saúde e várias outras pessoas que vão acabar morrendo por outras moléstias porque não vão encontrar vaga, ou não vão encontrar o profissional para poder fazer o atendimento. Então, a gente chama a atenção de todo mundo para se prevenir. Procure ficar em casa, não sair de casa só realmente se tiver uma necessidade mesmo, né? Não ficar transitando pelas ruas. Se cada um der a sua colaboração, isso facilita o trabalho também do poder público, né? Facilita também para os profissionais de saúde que estão na linha de frente e têm que ir lá permanecer. Eles não têm escolha, são pessoas que estão aí colocando a sua própria vida em risco, então nós temos que dar a nossa colaboração de não causar mais contaminação ou potencialmente difundir esse vírus no nosso meio. Eu também me despeço na mesma linha do senhor, ou de você, pedindo às pessoas que se protejam. Se protegendo estão, se protegendo a si mesmo e protegendo o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, sua família e protegendo a cidade. E que a Prefeitura nos ajude a combater o vírus, cada vez sendo mais transparente, mais aberta e mais pedagógica, para que possamos fazer chegar às pessoas, por mais simples que sejam, os ensinamentos dessa batalha que estamos travando. Eu quero agradecê-lo e muito pela oportunidade. Quero agradecer a Eliade Barroas, nossa companheira aí, lutadora, que nos ajudou a construir essa oportunidade. Agradecer ao Arlindo, agradecer a Ângela, sua esposa, que também contribuíram para que chegássemos a um final feliz. E agradecer ao Joacir Ribeiro, advogado, metido entendedor de som, entendedor de... Hein, Joacir? Estou dizendo que você é metido entendedor de som. Obrigado pelo seu trabalho, pelo que vi, saiu excelentemente bem. E eu só tenho uma dúvida que eu vou fazer no ar. Eu sei quantas pessoas participaram? Sei, vou saber depois? Ah, que bom. Uma pergunta? Tem uma pergunta aqui que eu vou ler e tentar responder aqui rapidamente. E um bêbado trajando luto. A pessoa que nos mandou aqui na verdade é uma colaboração, né? Para ler? Ah, então tá. Tá. Deixa eu ver o nome aqui. Bom, eu vou ler aqui. Então, parabéns ao Edson, parabéns ao Paulo Ester em relação à decisão judicial para o fechamento do comércio de Teoflotone, a pedido do Ministério Público, tem a seguinte reflexão. Apesar de não ser jurista e nem mesmo da área, me reflito aqui na decisão dos magistrados por ser uma decisão unilateral. Uma decisão que não valoriza a vida pela vida e sim a vida pela morte. Quando falei da decisão unilateral, foi no sentido da decisão de olhar a vida apenas causada pelo Covid-19, na doença, e não valorizou as mortes causadas pelas sequelas do próprio Covid-19, que é a fome que vai instalar nesse país. Então, essas decisões têm que serem tomadas no sentido de proteger a vida pela vida, olhando todos os aspectos e não apenas um dos aspectos para as decisões. Acredito que está faltando mais esclarecimento e entendimento para que todos possam caminhar em uma única direção. Então, o doutor Aloysio Neiva, que comenta. Vamos agradecer ao doutor Aloysio. Um abraço para ele. Grande profissional e de farmacêutico, do laboratório Carlos Chagas, que dá a sua contribuição muito importante aqui, né, na live,
colocando as suas ponderações, sempre boa sensatas e equilibradas. Né? Muito, sempre sensato e equilibrado. A Eliade está lembrando ali, nós vamos convidar o Dr. Luiz para a próxima live. Isso. O Luiz que vem, eu tive a oportunidade de ler. Ele né, Luiz do Chagas. Isso, Laboratório Carlos Chagas. Chagas. Outro dia ele fez uma postagem lá no Facebook, Eu vi. falando sobre essa situação do Covid, muito interessante, para muita reflexão e ajuda a gente a compreender de forma mais ampla a dimensão do problema. Então, agradecer o Aloysio. E ele será um dos convidados para a próxima live, que nós vamos trazer gente da saúde para conversar conosco e conversar com as pessoas que estão ligadas para que nós possamos cada dia mais entender o que faremos nessa luta e nessa guerra que nós estamos vivendo. Porque isso atinge todos nós, todos estamos envolvidos, então é uma forma da gente dar nosso contributo, debatendo democraticamente, colocando a nossa opinião, o que pensam as autoridades, né, no processo decisório, tanto do poder público municipal, do executivo, como do judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e todos aqueles envolvidos, porque todos nós estamos envolvidos nessa situação, não temos uma solução única, mas ela deve ser construída sempre ouvindo todos os atores. Então, quando a gente percebe que há a necessidade de um poder interferir numa decisão, é porque houve um entendimento de que essa decisão, esse decreto, não foi mais acertado. Então, a gente debate aqui quais foram as fundamentações para tentar assustar o decreto, as fundamentações da decisão e a realidade local, se está condizente ou não com aquilo que a Justiça se pronunciou. Eu acho que a Eliade se referiu aí, junto com o Ivacir, sobre a possibilidade de um jornalzinho no YouTube, e várias pessoas estão nos convidando a participar, a fazer um programa do YouTube, para levar informações bem detalhadas à população sobre esse papel, sobre o papel que nós temos de desenvolver nessa época tão difícil que passamos por ela agora. Então deve ter um programa daqui a uns dias, vai ser lançado no YouTube para informar. Muito bem. E conversar. Tá a Arlindo, a Ângela, o Joacir, estamos todos envolvidos, o pessoal da nossa equipe que cuida da área de comunicação. Muito bem. Bom, muito obrigado a todos, então, pela assistência. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Redson, boa noite. E toda a equipe. Com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que